Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já ficou desanimado aí alguma vez? Algo aconteceu, algo inesperado, sua vida, perdeu o emprego, perdeu uma pessoa que você gostava, e você ficou extremamente desanimado, sem chão, sem saber aí o que fazer e para onde ir. Já sentiu isso? Parece que a vida não faz mais sentido, parece que os seus objetivos se perderam, acabaram. Nós estamos aí sujeitos, a esse tipo de situações, que vai trazer para as nossas vidas desânimo, às vezes prostração. Ficamos, às vezes, extremamente abatidos. E aí parece que a vida não faz mais sentido, não tem mais o que fazer, para onde ir, para onde caminhar. Eu queria meditar com vocês nesta noite acerca de algo que aconteceu assim na vida de um homem, não é? Um homem que de repente olha para a sua vida e a pessoa que ele seguia, em quem ele se apoiava, não existe mais. E diante e nas mãos dele foi colocada uma grande tarefa, um grande desafio. O que fazer? Por onde começar? Acompanha comigo, eu vou estar fazendo a leitura de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler os 9 primeiros versos, que nos diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Eu li os 9 primeiros versos, né? Aí a gente tem a história, do povo de Israel, Moisés, eles saem do Egito sob a liderança de Moisés. Deus chama Moisés para isso, tira o povo do Egito. Eles caminham pelo deserto, a caminhada aí de 40 anos naquele deserto.
Eles chegam aí às portas, né, da terra que o Senhor havia prometido. Mas Moisés, aquele que conduziu o povo, que libertou o povo, né, da opressão de Faraó, ele não pode, ele não teve a permissão para entrar na terra. E aí a gente está com um povo, muitas pessoas. Moisés, que os conduziu até então, morreu. Josué era servidor de Moisés. Era aquele que estava ali, que estava acompanhando o líder, que estava dando suporte ao líder. A gente chegou tão perto. E agora? O que vai ser? Como vai acontecer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele é Senhor. Ele comunica aos seus filhos. As suas ordens são claras. Nós é que precisamos parar para ouvi-lo e, ouvindo, obedecer. Deus havia conversado com Moisés, né? Ele não entraria naquela terra. Moisés trabalhou com Josué e agora é o próprio Senhor que chama Josué pelo nome e diz a ele o que ele deveria fazer. Ele teria a missão de conduzir o povo de Deus, os israelitas, a Canaã, conquistar Canaã. Poxa, Senhor, que tarefa o Senhor está me dando. Eu sei o que esse povo fez, né? Com o líder anterior. Meu Senhor, que grande tarefa é essa? Certamente, o coração dele poderia ficar receoso diante daquilo, diante da tarefa que estava sendo colocada nas suas mãos. E às vezes isso acontece com a gente, né? A vida muda às vezes no estalar de dedos. E nós somos colocados diante de desafios, diante de circunstâncias que nós não pensávamos que enfrentaríamos, coisas que nós não imaginávamos que teríamos que passar. Sabe o que Josué faz? Ele para ouvir o Senhor. E Deus diz a ele claramente o que ele deveria fazer. As direções de Deus, elas não são confusas. Nós confundimos, porque não paramos para ouvir claramente a voz do Senhor. E às vezes queremos contrapor a vontade do Senhor com a nossa própria vontade. Mas Deus tem sempre uma direção certa, um caminho correto para que a gente prossiga. Caminhe, trilhe. Precisamos tão somente ouvir a voz de Deus. Deus fala claramente para ele. Ele vai dizer na versão que ele dispõe-te. Em outras versões, levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Deus deu uma ordem clara a ele. Você precisa passar o Jordão. Você precisa atravessar o Jordão. Você está aqui atônito com todas essas coisas. Escuta, meu filho. Levante-se e passa
este Jordão. Foi a primeira coisa que Deus disse a ele. Foi a primeira ordem que Deus deu a ele. Você precisa atravessar, não tem tempo para você ficar aqui parado, pensando. Você precisa atravessar. Então, diante daquele desafio, Deus diz a ele quais as posturas, né? Qual postura ele deveria tomar. Quando é que ele deveria tomar e para onde ele deveria ir. Você não pode ficar prostrado. Dispõe-te. Levanta-te. A situação está aí. Levante-se. Passe este Jordão. Quando? Nesse momento. Você precisa levantar-se. Você precisa fazer isso agora. E você precisa ir para o outro lado. Você precisa atravessar o Jordão. Isso precisa ser feito agora. Faça isso. Essa é a sua atitude. Isso é o que você precisa fazer. O restante é comigo. O Senhor disse para ele: todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu dou a você. Como eu prometi a Moisés, assim eu vou fazer. Veja aí os limites. Olha aí desde do deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Aquelas terras para o poente do sol. Tudo isso vai pertencer a vocês. Ninguém vai conseguir resistir. Como eu fui a você, né? Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés partiu, mas o Deus de Moisés está aqui com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te desampararei. Eu vou ser contigo. Qual é a segunda ordem que Deus vai dar para ele? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte. Anime-se, rapaz. É você que vai fazer este povo herdar a terra que eu prometi. É sob a sua liderança. Você precisa permanecer forte, você precisa permanecer corajoso. Às vezes não acontece assim conosco, porque diante daquilo que nós vemos, das situações que são postas diante das nossas vidas, nós nos acovardamos, nós enfraquecemos, nós paramos. Deus disse a ele: seja forte, seja corajoso. Você precisa confiar em mim. E nessa confiança, você precisa agir de forma valorosa, forte e corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso, o Senhor disse para ele. Ele enfrentaria várias circunstâncias, vários desafios. Eles estavam entrando num terreno ainda
desconhecido, né? Os espias foram, olharam a terra era boa. Mas como seria entrar naquela terra? Como seria aquela luta? Você não precisa ficar preocupado com o que você vai encontrar lá. Você precisa ficar preocupado com a sua atitude diante da tarefa que eu estou dando a você. Você precisa estar aí atento como você vai conduzir a sua vida, porque o restante é comigo, disse o Senhor. Eu vou ser com você, eu não vou te desamparar. Mas você precisa observar algumas coisas. E é a terceira coisa que Deus vai dizer para ele. Você precisa meditar na minha lei. Você sabe que eu dei uma lei a Moisés. Você sabe que eu disse a Moisés coisas que vocês deveriam fazer. Você precisa olhar a sua vida, cuidar da sua vida para cumprir, para meditar, para cumprir todas as coisas que eu tenho ordenado. Josué, ele precisava dedicar-se a esta palavra. Ele precisava colocar esta palavra no seu coração e praticá-la. O Senhor disse: olha, você não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você precisa cumprir. Esta palavra precisa estar com você, precisa estar dentro de você e ela precisa modificar a sua conduta. Você precisa cumprir sem desvios a palavra que eu tenho dado. Ou seja, você precisa obedecer a minha palavra. Faça isso e você será bem-sucedido por onde quer que você andar. Ele deveria fazer isso para ele, na vida dele. Mas não só na vida dele. O Senhor vai dizer para ele que ele precisava falar do livro da lei. Não cesse de falar. Você vai fazer isso, você vai praticar, você vai cumpri-la e você vai falar acerca dela. Para quem? Para o vento? Para a parede? Não. Para quem estiver ao seu redor, para quem estiver sobre a sua liderança. Ele precisava se alimentar da palavra e falar da palavra. Essa palavra precisava estar viva, ser viva na sua vida, como eu disse anteriormente, mudando aí o interior e o exterior dele. As ações precisariam ser embasadas nessa palavra. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Era uma tarefa enorme que ele teria à frente. Era um desafio tremendo. Todos os dias ele deveria alimentar a sua vida com esta palavra. Ele deveria meditar nela. E não poderia afastar-se dela sob nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância. E você sabe aí o final disso. Ele possui aquela terra.
Ele faz o povo entrar e conquistar a terra. Moisés, o libertador. Josué agora conquista a terra que o Senhor havia prometido e permanece fiel a esta palavra que o Senhor deu. Não te mandei eu, sou eu que estou mandando. Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor começa o texto dizendo: olha, Moisés, meu servo, é morto. Ele vai dizer: eu sou o teu Deus, estarei contigo por onde você andar. Que coisa tremenda, meus irmãos. Que palavra tremenda para este homem que ouve a voz de Deus e cumpre o que o Senhor havia determinado. Não temas, não tem por que temer. O desafio é grande, mas eu estarei com você. Será que você não parou aí pelo caminho, não? Será que diante das adversidades elas não fizeram você parar, ficar prostrado? Deus tem algo na sua vida. Você precisa dar ouvidos à voz dele e não ficar parado. Josué não ficou parado olhando para o que ele perdeu. Olha para aquele líder que foi comigo, que me ajudou tanto na caminhada. Como é que eu vou fazer agora? Ao invés de olhar para o passado, ele olhou para frente, para onde Deus estava dizendo que ele deveria ir. Gratidão, claro, pelo que ele passou, pelo que ele aprendeu, mas colocou os olhos não no passado, colocou os olhos para o lugar que o Senhor estava mostrando a ele. Olhou para frente, viveu o presente, sabendo que no futuro aquela terra seria do povo de Deus. Pare não temas. Aquilo que Deus coloca nas suas mãos, você precisa cumprir, ouvir a sua voz. Você precisa trazer a palavra para você e permanecer firme nela, meditando nela. Não só uma vez na semana, não só quando você tem tempo, mas meditar na palavra dia e noite. Buscar aí aquilo que Deus tem para a sua vida e cumprir o propósito dele. Eu sei que é difícil diante das adversidades. Eu sei que é difícil diante dos desafios que muitas vezes nos assustam. Mas se o Senhor chamar você, é Ele que se responsabiliza. Ele disse isso para Josué: não te mandei eu, sou eu que estou mandando, Josué. Sou eu que estou dizendo o que você vai fazer. Então faça de forma corajosa. Ser forte e corajoso. Você não pode aí ficar tremendo de medo diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Você não pode se espantar. E por quê? Porque eles não existem? Porque eles não são reais? Não, eles são. Mas você não deve fazer isso, você não deve temer e nem se espantar. Porque eu, o Senhor, o teu Deus,
sou contigo, por onde quer que andares. Deus estará com você. Caminhe em direção ao propósito dele para a sua vida. Não pare. Não temas. Não te espantes. Porque aquele que te chama é o mesmo que caminha com você. Que caminha com você. Deus abençoe sua vida. Que Deus guarde você. Te ajude a levantar, se colocar no caminho e seguir em frente. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tome uma atitude, levante-se, atravesse aí o Jordão que está à sua frente. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.